Enquanto Sung desviava de todos os seus ataques, ele nota que os seus sentidos estavam ficando cada vez mais aguçados. Depois, Sung fala: Eu consigo. Espada, lança, clava, martelo, machado. Sinto que consigo prever os ataques dele. E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Carlos, hoje irei mostrar para vocês tudo o que vai acontecer no terceiro episódio da terceira temporada de Solo Leveling. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar, gente, isso ajuda bastante o canal. Então, bora pro vídeo. Depois que Sung transformou o monstro em um dos seus soldados das sombras, Sung e Jinro decidem parar e pedem para Feng levar os corpos dos monstros junto com ele. Os repórteres, vendo que os monstros estavam saindo do portal, se assustam, mas um repórter falando a todos diz que provavelmente esses monstros pertencem ao caçador Sung Jinwoo. Feng, notando que tinha o seu minuto de fama, resolveu posar para as fotos. Depois de saírem, Sung e Jinwoo ficam assustados com a quantidade de repórteres. Sung fala que não precisava fazer tanta alarde só por causa da sua primeira raid. No fundo, Ho Jinshu ainda estava incrédulo com o que tinha acontecido. Na Associação dos Caçadores, Ho Jinshu está relatando tudo o que tinha acontecido dentro da raid. Gongori fica um pouco surpreso e pergunta por que ele está tão fora de si. Logo em seguida, ele pergunta o que tinha acontecido na raid para deixá-lo assim. O agente fala que aquilo não foi uma raid, mas sim um massacre. Depois, o presidente pede para Ho Jinshu descansar. Em seguida, ele fala que Sung Jinwoo é uma guilda de um homem só e diz que ele vai virar todo o sistema de caçadores de cabeça para baixo. Enquanto isso, no Japão, um portal de Rank S apareceu. O portal é tão grande que cobre toda a cidade. Depois do aparecimento do portal de Rank S, todos os líderes das grandes guildas japonesas se juntaram com a Associação Japonesa e estão discutindo como eles conseguirão fechar o portal. Um membro comenta que eles irão precisar contratar um caçador de rank nacional, a não ser que queiram sofrer a mesma quantidade de baixas como na raid da ilha Jeju. Um membro comenta que seria bom contratar Thomas André, enquanto outro fala que o país não tem verba suficiente para contratá-lo. No fundo, um membro fala que um caçador de ranking nacional estaria disposto a ajudar se oferecesse uma grande quantidade de dinheiro. Ele fala que esse caçador se chama Yuri Orlov e ele é capaz de criar barreiras mágicas. A cena troca enquanto Sung Jinwoo estava a caminho de sua casa. Pensando, ele diz que agora está no nível 101 e pode abrir o templo de Cartenon, e comenta que todas as suas habilidades de classe subiram de nível. Um tempo depois, Sung, chegando no estacionamento do seu escritório, nota a presença de Cha-Rain. Ela, percebendo a presença dele, se esconde, mas Sung a nota e a pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela diz que esqueceu seu carro na última vez que esteve no seu escritório e fala que tem algo importante para falar. Diz que é urgente. Em seguida, ele a chama para entrar. Chegando no escritório, Sharon fica envergonhada e se pergunta se ela estaria a sós com ele. Logo em seguida, Sung a pergunta sobre o que ela queria falar. Ela diz que Min Myung-woo a pediu para alertar sobre os seus poderes e fala que ele diz que o seu poder é perigoso. E quando ele foi ressuscitado, não foi ele inteiramente que ressuscitou. Ele diz que se sentiu como um escravo, mas que estava muito feliz por Sung Jinwoo ser seu mestre. Enquanto isso, na dungeon, Sung e Jinwoo estão conversando. Sung decide testar sua habilidade, que foi melhorada depois que chegou no nível 101. Usando a habilidade, fechando os olhos, ele consegue enxergar tudo o que as suas sombras veem e nota que Beru estava protegendo sua irmã enquanto assistia uma novela, né? Isso aí, tranquilo. Olhando entre os lugares, ele diz que está tudo bem. Até que se depara com uma situação bastante constrangedora. O mesmo avista Cha-Rain completamente nua. No mesmo instante ele cora, fica nervoso e desvia o olhar. Em seguida decide cortar a conexão com a sua sombra. Yihon, percebendo que ele não estava bem, pergunta o que tinha acontecido, mas Sung resolve se esquivar da pergunta e se vira para ir embora. Enquanto isso, em algum lugar, os caçadores japoneses estão em frente a Yuri Orlov para contratá-lo, se apresentando o mesmo de ser o maior caçador de suporte do mundo.
Yuri pergunta a ele se é mesmo verdade que só existem 6 caçadores de Rank S no Japão. Os caçadores japoneses confirmam e dizem que sim, mas também se sentem ameaçados com essa pergunta. E diz que os caçadores japoneses estão dando tudo de si para fechar os portais de alto rank causado pelo número reduzido de caçadores de Rank S no Japão. Yuri Orlov, bêbado, diz que é uma pena. Em seguida ele fala: 3,6 bilhões de dólares por ano. 10 milhões de dólares por dia. Se me pagarem, vou bloquear o portal por quanto tempo quiserem. Os caçadores japoneses dizem que esse valor é completamente absurdo, mas Yuri Orlov diz que se o contratarem, serão capazes de salvar seu pequeno país. Continua dizendo, comparado ao valor de Thomas André a uma pequena pechincha. Os dois caçadores que estavam de pé se perguntam o que os dois estavam conversando. Logo em seguida, eles são aprisionados pela habilidade de Yuri Orlov. Orlov diz que eles podem sair se forem capazes de livrar da sua habilidade. E continua dizendo que chegou a hora do acordo. E fala que vai bloquear o portal de Rank S e os colocar em perigo ali. Em seguida ele fala: O que acham? Não é um acordo ótimo para vocês? O líder dos caçadores japoneses diz que testou as suas habilidades, tremendo, diz que fará o possível para o governo japonês contratá-lo. Assina a troca para o apartamento de Sung Jin-woo. Sung, avisando a sua mãe, diz que vai se ausentar por um tempo. Ela o pergunta se precisava se preocupar com ele. Sung, surpreso, diz que ela não precisa se preocupar, que é apenas uma reunião. Em seguida, ele vai ao lugar onde tudo começou, o famoso covil duplo. Enquanto Sung ia de encontro ao templo de Cartenum, percebeu que a dungeon já tinha sido aberta. Ao chegar, ele nota que a sala do chefe estava fechada, pois ele era o único que possuía a chave. Alguns caçadores notam que era impossível abrir a porta do chefe com um ataque e falam entre si o porquê disso está acontecendo. Sung, se aproximando, fala que a sala era uma armadilha. Algumas pessoas, não o reconhecendo, o perguntam quem ele era. Sung fala que era um sobrevivente do covil duplo. Os caçadores ficam confusos e se perguntam o que era isso de covil duplo. Sung, ao ficar frente a frente com os caçadores, é reconhecido. Os caçadores falam entre si que é Sung Jin-woo, o 10º caçador de Rank S da Coreia. Em seguida, Sung dá um aviso e fala que atrás dessa porta existem monstros de Rank S e continua falando que cuidará das coisas a partir de agora. Sung, ao abrir a porta, vai em direção à sala, mas os caçadores acham ruim que ele só veio para derrotar o chefe. Sung, vendo que eles não desistiriam fácil, fala que eles podem entrar se estão tão confiantes. Um membro se apresenta e diz que vai tentar. Em seguida, o monstro ataca rapidamente e felizmente ela é salva pelo caçador Sung Jin-woo. Em seguida, o mesmo pergunta para todos os outros caçadores quem gostaria de tentar. Assustados, ele diz que deixarão o chefe aos cuidados do caçador Sung Jin-woo. Em seguida, Sung fala para eles avisarem a associação que existe um covil duplo na dungeon. Sung, ao entrar, o sistema avisa que ele é o portador da chave e o teste irá começar. Em seguida, a porta fecha após ele. Observando as estátuas, reflete sobre tudo o que tinha acontecido e diz que as estátuas não são criaturas vivas e nem inimigos, elas são apenas marionetes de um outro ser. Sung, observando as imagens, nota que existe uma estátua que em particular exala mana. Chegando mais perto dela, ele pergunta: Então você era o verdadeiro? Vai ficar aí calado? Entretanto, a estátua permanece imóvel e em seguida ele pergunta novamente: Por que você não fala nada? Logo depois, a estátua abriu um sorriso e falou: Finalmente chegou até aqui. Em seguida, o arquiteto fala que esse será o seu teste final. Logo depois, os soldados de pedras vão em direção a Sung Jin-woo. Sung, confiante, manda suas sombras saírem, mas o arquiteto bloqueou todas as suas habilidades de classe. Em seguida ele fala: O que quero testar é você. Não tenho curiosidade alguma sobre as capacidades de seus servos. Sung fica surpreso que até a regeneração da missão diária e as poções estavam bloqueadas.
Sung Jin-woo não poderá sair até que o teste final acabe. O teste é simples, ele só tem que resistir durante 10 minutos ou derrotar o arquiteto. Com isso, o arquiteto revelará todos os mistérios por trás das dungeons. Em seguida, os soldados avançam contra Sung Jin-woo. No seu pensamento, ele fala que derrotará todos eles com a sua própria força. Segurando o ataque, quebra a lança e ataca o soldado com sua própria arma. Enquanto o soldado de pedra tentava arrancar o fragmento da lança, ele é atacado pelo Sung na sua cabeça. No mesmo instante, outro soldado com um machado o ataca. Sung, cortando o machado, pula em sua direção e ataca a estátua novamente na cabeça. Sung, notando que uma flecha vem em sua direção, a corta no meio e a chuta na direção da estátua arqueira. Em seguida, Sung fala que viveu todo esse tempo pensando quando iria conseguir se vingar. Diz que fará eles pagarem 1000 vezes mais por tudo que ele passou naquele dia. Enquanto o arquiteto observava Sung, ele falou que ele evoluiu bastante e disse que ele tem um corpo bem forte para um humano. Sung, se assustando, olhou e percebeu que a estátua gigante estava se levantando e indo em sua direção. Depois, o arquiteto falou: Agora é hora de louvar a Deus. Sung estava lutando com tudo que tinha, mesmo assim estava sendo encurralado pelos soldados de pedras. Logo em seguida, seu instinto alerta. Olhando, nota que se tratava da estátua gigante que estava se preparando para o atacar. Sung, notando que seria praticamente impossível desviar, ativa sua habilidade Toque do Dominador e junta todos os soldados de pedra em uma linha reta para diminuir a explosão do ataque. Nessa hora, a sua habilidade Toque do Dominador chega à sua forma final e é chamada Autoridade do Monarca. Mesmo os soldados fazendo um escudo de carne, a habilidade quase atinge Sung Jin-woo, que desvia no último minuto. Ele fala que tem que acabar logo com ele, senão será difícil lutar contra todos os outros soldados de pedras. Logo em seguida, Sung avança com tudo em direção a ele. O monstro o prepara para outro ataque. Sung, notando que está para lançar outro laser, ativa sua habilidade Autoridade do Monarca para se aproximar e pegá-lo pelo ponto cego. Sung fica surpreso pela habilidade Autoridade do Monarca conseguir mover a estátua desse tamanho como se não fosse nada. Aproximando-se, ativa sua habilidade Corte Digital, mas fica surpreendido pela habilidade não ter efeito nenhum na estátua, só deixou com alguns arranhões. Sung fala que a espada não vai ter nenhum efeito, só poderá contar com seu status de força. Em seguida, ele ataca com toda sua força. O arquiteto fica impressionado que a sua maior criação seria derrotada assim. Em seguida, Sung continua atacando e diz que colocará toda a sua força no seu próximo ataque. Depois que ele derrota a estátua colossal, várias outras estátuas vão em sua direção. Sung rapidamente a derrota com a habilidade Autoridade do Monarca. Sung fala no Sekiro que ficou bem mais forte. Em seguida fala ao arquiteto que venceu, mas o arquiteto fala que ele próprio é o teste final. Em seguida, Sung é surpreendido após receber uma quest emergencial que dizia que o seu coração iria parar se ele não derrotasse o arquiteto dentro de 10 minutos. Depois, Sung perguntou quem ele seria, porque esse tipo de poder não deveria existir nesse mundo. O arquiteto só dá um sorriso macabro. O arquiteto avança contra Sung Jin-woo em uma velocidade impressionante e acerta com um soco de vários braços. O impacto é tão grande que Sung Jin-woo é arremessado vários metros. O arquiteto ataca sem parar e Sung vai desviando os ataques como pode.
Sung, notando que ficar na defensiva não o levaria à vitória, resolve contra-atacá-lo. Depois de ambos tomarem distância, o arquiteto diz que jamais esperou ter uma luta digna contra um humano. Pensativo, Sung diz que foi chamado assim que chegou ao nível 101 e o arquiteto deve achar que os ataques são bastante para derrotá-lo. Mas Sung fala. Mas eu consigo. Depois, Sung pergunta. Por quê? Criou o sistema. E por que fui escolhido como um jogador? O que está acontecendo com o mundo? O arquiteto fala que revelará tudo depois do teste. Ele diz que já foi tudo planejado desde o início. Sung pergunta como ele conseguiu lhe dar esse tipo de poder, mas o arquiteto fala que não o escolheu e continua dizendo que só foi responsável pelo sistema de fortalecimento dos jogadores. Sung diz que não tem muito tempo sobrando e terá que atacá-lo continuamente até derrotá-lo. Depois, o arquiteto avança com tudo em direção a Sung. Enquanto Sung desviava de todos os seus ataques, ele nota que os seus sentidos estavam ficando cada vez mais aguçados. Depois, Sung fala. Eu consigo. Espada, lança, clava, martelo, machado. Sinto que consigo prever os ataques dele. Com isso, o arquiteto fica assustado por todos os seus ataques estarem sendo desviados. Comenta que parece que ele está ficando cada vez mais rápido. Em seguida, Sung corta um dos seus braços. O monstro diz que deve ter um motivo para ter sido escolhido pelo sistema e comenta que ele também tem aquele. Indignado, ele fala que ele não passa de um maldito humano. Sung avança em direção ao arquiteto e começa uma troca frenética de ataque, mas desta vez quem está em desvantagem não é Sung Jinwoo, mas sim o próprio arquiteto. Depois de Sung desviar de um ataque, é encurralado pela estátua de escudo. Ele se lembra que perdeu uma de suas pernas nesse episódio e rapidamente avança contra ele e o esmaga. Em seguida, Sung continua atacando o arquiteto a toda velocidade, cortando todos os seus braços, até que finalmente o derrota. E é isso, gente. Chegamos ao final do terceiro episódio da terceira temporada de Solo Leveling. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, fui, um abraço e até o próximo vídeo.